seja muito bem-vindo ao Fala Vicam. Camboriú é pura energia, o podcast da Associação Visite Camboriú. Eu sou Ana Luísa Duarte, presidente da Vicam, e hoje estamos aqui com três convidadas muito especiais, todas mulheres empreendedoras e associadas da nossa entidade, que representam com muito orgulho o comércio local e a força de Camboriú. Nosso tema de hoje é a importância da participação da comunidade e dos empresários na construção do turismo local. Camboriú tem um potencial enorme e essa valorização começa de dentro para fora. Então, estou aqui hoje com a Solange, proprietária da Conceito Vida Saudável. Tudo bom, Solange? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, meninas. É um Dia. privilégio estar aqui, Ana. É isso, a gente que agradece a sua presença e participação também na associação bem ativamente. Morgana, proprietária da padaria e confeitaria Sabor Caramelo. Tudo bem, gente? Bom dia a todas. É um prazer estar aqui, fazer esse bate-papo maravilhoso com vocês, falar um pouquinho da nossa cidade e de como ela está crescendo, né? Eu que agradeço a sua presença, Morgana. E a Bruna, proprietária do Richa de Sushi. E ó, a Bruna e a Morgana também são integrantes da diretoria da Vicam. Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Então vamos lá, pessoal. Eu queria conversar com vocês, ter um bate-papo bem legal, de como a população de Camboriú pode e deve, né, participar da construção do turismo local. Como que ela pode, agregar toda essa movimentação que hoje, além do poder público, está incentivando e também a Vicam buscando que o turismo fomente aqui na cidade, na nossa região. Quem quer dar uma palavrinha, falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu acho que assim, ó, as pessoas, né, os moradores da nossa cidade, eles seria ótimo, maravilhoso, eles entenderem que o turismo, a gastronomia em si, mas o turismo, né? Agora a gente está fortalecendo muito isso na nossa cidade. Eu acho que entender que isso não é um serviço do poder público ou da nossa associação que está chegando agora para dar um boom também nessa parte de turismo e gastronomia, mas que sim, eu acho que isso é um dever, né, mais do que devido dos nossos moradores mesmos da cidade de Camboriú, que precisam entender que Camboriú, gente, Camboriú tem muito potencial. Camboriú é uma cidade, eu sou suspeita de falar, né, porque eu nasci aqui, moro minha vida inteira aqui, meus 35 anos foram aqui, então eu amo Camboriú, amo de paixão e sou aquela que luto e brigo pela nossa cidade, e eu acho que é sim, dever nós moradores, defender a nossa cidade e mostrar tanto para as pessoas fora que aqui tem muito potencial, tem ótimos lugares para comer, tem ótimos lugares para tu passear, para tu conhecer, e é isso, né, é Camboriú, né, gente, eu amo. E da nossa série, né, que a gente vai ter um quadro ali no nosso Instagram, que é falando e mostrando, tem coisa para fazer aqui em Camboriú sim, que hoje eu não sou de Camboriú, eu moro aqui, né, eu vim de Minas Gerais, já moro aqui já 9 anos, e eu visualizo também como empresária. As pessoas falam: "Ai, mas eu não vou ficar aqui em Camboriú, vou ali para Balneário, vou ali para Itajaí, vou ali para Itapema, porque não tem nada para fazer". E nós, como empresárias que temos empreendimentos, que acreditamos que Camboriú, eh, tem muita coisa, abrimos, investimos aqui, a gente sabe que tem, porque normalmente nos nossos negócios não tá cheio assim não tá todo mundo da cidade aqui não. Então estão saindo bastante, não estão valorizando os empresários e quem acreditou na cidade e não consomem aqui, né, o que você falou, não valoriza ainda e eles têm que, é dever da população também valorizar o que a gente tem aqui e participar. Aproveitando as 2 falas, eu acho que é bem interessante a gente fazer um adendo, que isso precisa partir de Camboriú, das pessoas que moram aqui. Quando se fala em turismo, a gente pensa muito no visitante, naquela pessoa de fora. E aqui, como é uma cidade que tem uma diversidade muito grande, cultural, também regional. Toda vez que vem alguém de fora, entende-se que é um turismo, e esse turismo sempre gira em torno de praia ou de alguns
outros nomes mais conhecidos da região. E na verdade, a nossa cidade ela é muito rica, muito direcionada mais ainda para o turismo rural, mas dentro da cidade, se você for procurar, e se nós começarmos primeiramente com as pessoas que já são moradoras de Camboriú, que esse número aumenta cada vez mais e vem ainda muito como cidade dormitório, então se nós começarmos a prestigiar mais, o próprio comércio pode disponibilizar mais qualidade, mais oportunidade, muito mais acesso. E eu acho primordial e fiquei tão feliz pelo convite de estar aqui e participar da associação também, porque o primeiro fato é nós falarmos sobre isso, né? Quando a gente fala com amor, quando a gente fala com a nossa verdade, quando a gente fala sobre aquilo que a gente já conhece, quando chegou um familiar nos visitar, digamos assim, e a primeira opção ser algo interno, é dar muito mais credibilidade para nossa cidade, para o nosso comércio. E Camboriú tem de tudo, eu já digo que é um bordão, porque tudo o que tu procurar, da coisa mais simples à mais complexa, você encontra em Camboriú. Só dar a oportunidade para a cidade para poder mostrar primeiramente aqui. E aí tem várias coisas, e já vou passar a palavra também, mas às vezes a gente não depende daquele trânsito estressante, a gente não depende daquele estacionamento que muitas vezes precisa ser pago e hoje a gente não precisa disso em Camboriú ainda. E também tem um acesso bem bacana e esse contato com a natureza também, né, que aqui a gente tem esse privilégio. É isso daí. Os próprios moradores podem ser promotores do destino, né. Como você comentou, vir alguém de fora: "Opa, aqui em Camboriú tem isso, isso, isso", e passar, é ter um pertencimento da cidade, é meu e eu vou divulgá-lo. E isso é muito importante para que a gente cresça, para que o poder público consiga também fazer investimentos no turismo, mas não é só apenas investimentos que fazem o turismo na cidade movimentar, precisa da ação de todos. É exatamente o que eu penso. Camboriú precisa deixar de ser uma cidade de apoio da cidade vizinha, que é Balneário. Nós precisamos, lutar pela nossa identidade, porque nós temos muita coisa para mostrar. E nós estamos justamente na Vicam para mostrar as belezas de Camboriú, não só na gastronomia como nas hospedagens como um todo. Se a gente se juntar, todo mundo sai ganhando, né, tanto os empresários quanto os moradores, e essa ação, juntamente com a prefeitura, sobre o plano de turismo é exatamente isso, é unir todos para poder fazer o melhor para Camboriú. Pessoal, para quem não sabe ainda, o plano de turismo de Camboriú, ele está sendo organizado pela prefeitura, pelo poder público, junto com o Sebrae, e é um plano para o que fazer daqui a 4 anos. E esse primeiro momento, antes de essa construção do plano, em primeiro momento, foi aberto um formulário para que a população, para que a comunidade comunique, pontos que ela acredita que são fortes aqui no turismo de Camboriú, o que ela acredita que não é, para ela criar algumas dicas para a prefeitura conversar com a gente, entender o que é melhor. Porque como criar ações se a gente não conversa com quem mora aqui, com quem entende da cidade, com quem está aqui desde sempre? Então é de extrema importância que a população pegue para si isso e entenda que a cidade vai melhorar cada vez mais. E a gente fala muito, né, turismo, gastronomia, mas é entender que o turismo e a gastronomia, ela vai movimentar a nossa cidade, mais empresários vão vir, mais pessoas vão acreditar na cidade, mais dinheiro entrando na cidade, o poder público conseguir fazer ações dentro da cidade, manter uma rua impecável, ter momentos de limpeza sempre na cidade, ornar a cidade porque ela fique mais bonita. Então isso, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente ajuda, o poder público consegue também, ali auxiliar, que eu vejo muito que às vezes a gente senta na cadeira e fala assim: "Ah, mas fulano que está aqui agora não fez nada para a cidade". E a minha pergunta é: "E o que você fez? O que você está fazendo para sua cidade? Que dia que você foi lá e valorizou o comércio local, foi lá comer com quem você conhece? Que dia que você abriu uma empresa? Ai, mas eu vou abrir em cidade X porque aqui em Camboriú não tem nada e não vai para frente. Que dia você resolveu abrir a sua empresa aqui na cidade e focar nisso?". Então a gente tem que pegar um pouco do deixar de colocar a culpa em alguém e se autorresponsabilizar também,
que é dessa forma que a cidade vai para frente, né. E eu queria conversar com vocês, assim, o que mudou na percepção de vocês depois que vocês entraram na Avicam, depois daquela movimentação toda que teve entre os empresários? Qual foi a mudança de mentalidade que vocês viram que agregaram pessoalmente ou como empresárias também? Depois que eu entrei na Vicam, a minha percepção mudou totalmente, porque antes eu via o meu negócio como isolado. É meu, tô aqui, tá perfeito para mim. Hoje eu entendo que se a cidade crescer, melhora para mim, melhora para Morgana, melhora para Solange. Então eu entendi que a Vicam, ela veio trazer isso, mostrar que o turismo como é que eu posso dizer? É uma construção coletiva, tanto dos empresários quanto dos moradores. E eu achei muito legal esse plano de turismo da prefeitura justamente por isso, porque vai trazer as pessoas para construir uma nova Camboriú, para construir o turismo de Camboriú junto. Então eu achei muito legal. Essa foi a minha percepção. E hoje eu vejo o meu negócio, ele não é um negócio isolado. Se a cidade crescer, o meu negócio cresce. É que muitas das vezes nós somos, individualistas, né, e a Vicam como uma associação é para isso, é unir forças, o associativismo, ele é um passo muito importante e os empresários entenderem isso e a comunidade entender também, é muito importante para quê? Quanto mais pessoas unidas, mais a gente consegue fazer. Quanto mais força, mais ações, mais movimentações. Então, né, a Vicam, para nós, para mim como empresária, eu vou falar também, é de entender isso, como a Bruna falou. Eu não vou pensar apenas no meu negócio, só eu estou pensando, eh, nos meus concorrentes diretos e indiretos, na comunidade, na cidade em si. E a gente comentou muito também, né, sobre o plano de turismo, o poder público. A associação, gente, ela é apartidária, tá? A gente não fala de política em momento nenhum. O que sempre vai ter é uma parceria, porque a gente entende que são esses 3 pontos: o poder público junto com o privado, os empresários e a comunidade, é o que faz crescer e movimentar e criar ações, tá? E Ana, se me permite, eu sempre usei uma frase e eu cuido muito para não ser muito taxativa, e eu brinco que eu não tenho concorrente. Isso não é porque eu sou um ser arrogante, é porque eu venho de uma cultura muito interiorana e quando você vem para uma cidade um pouco maior, que Camboriú não é tão maior assim, mas de onde eu venho é maior, muitas vezes você tem essa ideia de concorrer com a pessoa que é do teu segmento. E a associação, participar de alguns eventos que eu tenho participado, isso tem aberto muito a minha visão, porque muitas vezes a pessoa é do teu segmento, mas você não precisa concorrer, porque vai ter a questão da empatia, né. Então, não é porque a Morgana serve café. Estava conversando aquele dia sobre a sopa também, né, Exatamente. que a Morgana serve sopa, que eu vou ver ela como uma concorrente e tal. E eu falei: "Não, é sobre isso", ela falou: "Morgana, onde é que eu consigo tal coisa?". E é sobre isso, compartilhar o que a gente tem de contato e ajudar, né. A gente tá no mesmo time, a gente tá no mesmo bar. Isso é extraordinário. Isso, não é um concorrente. Esse teu do mesmo segmento, muitas vezes ele pode ser o teu parceiro, Com cer né, e ter essa abertura, porque vai ter dias que eu tô com pessoas que tenham mais afinidade com a Morgana. E talvez no outro dia tenha alguém que queira algo mais leve, não esteja tão direcionada para o doce, ela quer uma alimentação numa linha mais natural, vegetariana, e talvez a Solange nesse dia atenda. Mas tem dias que eu vou optar pelo sushi. Então, quando a gente se junta, se une, abre a mente das pessoas, abre o entendimento, faz com que tenha mais. Vou usar de novo o termo empatia, porque quando você se dispõe a conhecer outros espaços, você também abre oportunidades. Estar num podcast é uma oportunidade que veio através de uma associação, e falar sobre isso desenvolve muitas coisas. Então, acho que isso é importante ser lembrado, que não é só turismo o evento em si, é priorizar nossa cidade, é conhecer parceiros, é estar em ambientes que isso faz com que muitas vezes o dinheiro que esteve no teu estabelecimento vai girar, que vai gerar o comércio local, que leva para o outro vizinho, às vezes do mesmo segmento. Isso tudo faz uma cidade. E até porque no nosso ramo, né, na gastronomia,
Ninguém come a mesma coisa todo dia, o tempo inteiro. Todo mundo precisa de uma alimentação, como você falou, né, uma alimentação regrada, durante a semana. Aí quer comer um docinho na Sabor Caramelo, aí quer jantar lá no Richards. "Ah, mas aí eu não quero peixe, vamos lá no Voívo Italiano e comer uma comida italiana". Então tem para todo mundo. E eu adoro essa troca que a gente tem entre a gente, de: "Poxa, conhece algum fornecedor? Como que eu faço isso? Estou vendendo sopa, qual valor você está colocando? A da onde você está me Programa lá, de onde é que tu tá pegando tal fornecedores mesmo, que a gente compartilha muito sobre isso, né. E a gente se sente muito prestigiada, né, a primeira vez que a Ana foi no meu espaço, que é menor, que é diferente, sabendo que ela tem formação, me perdoa agora, Sim, mas sabia. já tem formação em gastronomia, ela veio prestigiar o meu espaço, que é de uma outra linha, apesar de eu ser nutricionista hoje, eh, naquele momento eu não era, então eu me senti tão prestigiada, que eu achei, assim, super bacana, olha só que legal, então se ela veio conhecer meu espaço e voltou. Então, ainda mais, né, dá mais valor, dá mais credibilidade pra gente. Então, isso se torna uma oportunidade de nós mostrarmos aquilo que a gente faz de melhor. Então, essa mudança de mentalidade, Morgana quer adicionar alguma coisa? E lembrando que a Avicam ela surgiu, Com a união, né. com a união, né, foi literalmente, né, o festival que a gente participou todos, e a gente criou uma conexão maior entre os empreendedores, e a gente viu que não a gente nenhum dos participantes ali tinha essa visão de individualismo. Né, como a Bruna falou, sobre algo particular, é o meu comércio. Não, se está funcionando, é a cidade que está funcionando, é a economia na cidade que tá girando. E até eu e a Sol fizemos parte de um movimento de mulheres que eu achei muito legal, que ali a gente conseguiu entender realmente a importância de a gente fazer as coisas na nossa cidade, e a gente agora eu não vou lembrar em valores, mas as meninas todo mês a gente fazia um levantamento em questão de valores, quanto foi gasto entre as meninas do grupo, que na época acho que a gente estava em quê? Quase 200 mulheres, né, Sol? Aproximadamente. É, né. E assim, eu falei: "Meu Deus, é só 200 mulheres, gente. Imagina se a gente juntar toda uma cidade, imagina quanto a economia não vai girar", e às vezes a gente mesma às vezes se pega, né, pensando: "Nossa, parece que a nossa cidade parou um tempo", mas como que a gente quer que a nossa cidade cresça, se a gente não está girando o nosso dinheiro aqui? Então a gente precisa entender, eu falo a gente porque, né, a gente, se enquadra, né, no povo camboriense, mas as pessoas precisam entender que precisamos sim, né, como a Sol falou, tem muita coisa para conhecer, tem muita coisa, inclusive aqui o estúdio, né, a Sol falou que não conhecia, Começar. e ela falou: "Mas gente, porque mudou o trânsito, eu acabei passando por essa rua e eu acabei conhecendo um estúdio que não tinha", e é sobre isso, né, é a gente movimentar a nossa cidade. Sem ser redundante, né, mas eu vou voltar a usar a frase do Camboriú tem tudo, e a gente falou do movimento, e Camboriú tem coisas que às vezes cidades maiores não têm. Eu vou usar aqui uma pessoa que não tem a ver com a questão gastronômica, mas o Tesourinha Kids é um espaço que ele dá o atendimento para crianças com necessidades especiais, direcionando cortes de cabelo para aquela É bem pessoa, personalizado. muito personalizado e um atendimento que eu não conheço na região. Então, não é só questão de atendimento, é algo diferenciado que surgiu através de uma necessidade e, assim, atendimento para aquela mãe que muitas vezes não consegue estar num espaço diferente, que acha que a cidade de Amadaraça é muito humanizado. Então, essa questão do grupo fez essa oportunidade de conhecer coisas bem específicas, mostrando Camboriú. E algo que eu lembrei aqui agora também, né, isso bem mais particular, mas se vocês quiserem falar algo nesse sentido também, o que que acontece? Eh, eu tenho certeza que eu, como vocês, a gente dá muito duro, a gente quer que a empresa cresça, a gente trabalha todos os dias arduamente, 24 horas por dia, porque restaurante, um estabelecimento, comércio é assim, né. E às vezes, vai acontecer momentos que dentro da empresa nós vamos errar, o nosso funcionário no atendimento, aconteceu algo errado, e eu estava conversando muito isso também com a Fernanda, e
e que hoje eu vejo que se for aqui em Camboriú, se a pessoa não gostar do dia que ela foi no estabelecimento, do atendimento, seja o que for, ela já solta aquela frase: "Ah, Camboriú mesmo, por isso que não dá certo. Camboriú é assim, que não sei o que, não sei o quê", mas eu tenho certeza absoluta que se ela for em outra cidade, se ela for em e eu não vou voltar mais, porque Camboriú é assim mesmo, nada pra frente, nada dá certo, ninguém sabe fazer nada. Eu vejo uma falta de empatia com as pessoas que são daqui, de entender que ninguém está querendo fazer errado. A gente está querendo crescer e melhorar sempre. Não foi algo que foi com intenção, né, mas sempre vem à cabeça: "Mas é porque é Camboriú e não vai mudar, por isso que eu não venho para Camboriú". E é o que eu acho também que as pessoas fogem de colocar para dentro delas que elas não estão ligando para Camboriú, elas não estão nem aí. E certeza que se for em Balneário, em Itajaí, seja qual for outro estabelecimento e acontecer isso, não é com tanta força de falar: "Ai, aqui não dá certo". Normalmente é assim: "Ai, pode ter sido um dia difícil, vamos entender, depois a gente vê e volta", porque eu já vi isso em diversos estabelecimentos, de diversas formas. Então, da população, de cada um abraçar: "Poxa, aconteceu algo em algum lugar, não foi da forma que você imaginava", chama a pessoa, chama o gerente de um estabelecimento que você quer falar, que poderia ter sido de outra forma, que você quer melhorar, que eu tenho certeza de todos que eu conheço, eles vão estar de portas abertas e doidos para conversar contigo para saber o que errou, o que pode melhorar. Porque eu, como empresária, eu cresci dessa forma. O restaurante já foi bem menor. Eu ficava na cozinha, meu esposo no salão, a Morgana me acompanhou com o Ronaldo desde sempre, desde o início. E hoje, se a gente tem funcionários que eu não preciso de estar lá na cozinha, de não estar lá trabalhando, foi porque a gente foi crescendo, escutando o feedback do cliente e entendendo que a gente podia melhorar. Então eu acho que isso é algo bem polêmico, digamos assim. Não sei se todos vão entender o propósito que eu quero passar, mas a gente precisa de valorizar em todos os momentos, a gente tem que ajudar em todos os momentos, porque a gente ajudando vai mudar a cidade, vai movimentar mais coisa, e até o empresário que é daqui entender também que vai ter momentos chatos, digamos assim, mas é não soltar as mãos, é todo mundo ficar de mão dada e tentar auxiliar de uma forma. E eu queria muito que todos entendessem isso, como é importante a gente valorizar, entender, para que seja tudo mais próspero. É verdade, assim, Camboriú tem tudo para ser um destino turístico valorizado, mas isso precisa também vir muito da população daqui, né, eles precisam sentir orgulho da cidade, eles precisam ter aquele pertencimento, igual a Ana falou, porque a gente sozinho também não consegue. A gente está aqui lutando, né, por isso, mas eu tenho certeza que a Vicam vai ajudar muito isso, porque a gente veio para mostrar que Camboriú tem potencial, que Camboriú tem muita coisa. É isso daí. E eu queria convidar vocês a seguirem a Vicam, @visitecamboriú.sc, para dar uma olhada nas ações, no que a gente está fazendo. Se você tiver interesse, se é empresário desse ramo turístico, gastronômico, que é ligado a essa área, chama a gente, vamos conversar, porque a gente está à procura de associados, de pessoas que querem fazer a diferença, e vir e ajudar nas ações. Falando nisso, esse comentário que eu fiz anteriormente, nós sabemos que, hoje a gente não tem uma mão de obra muito qualificada. E nós mesmos empresários, às vezes, precisamos de capacitações para o crescimento. Uma das ações que a Vicam está promovendo e organizando vão ser cursos online com professoras, da Univale, né. A gente já está em andamento e vão ser gravadas essas aulas e quem for associado vai ter, disponibilidade de assistir esse curso, que vai ser gravado aqui também na agência, que a gente está fazendo o podcast hoje, que é uma parceira incrível que está ajudando bastante a gente a movimentar, a Vicam e promover as ações. Essa é uma ação. Outra ação também que a gente tem são eventos em conjunto com os empresários para a gente movimentar a cidade e são ações, assim, incríveis que eu não posso falar agora. Ontem a gente estava em reunião com a Bruna, com a Morgana, com a Fernanda,
e vem com isso. Olha, ainda não pode falar, não posso dar esse spoiler, mas tem bastante coisa vindo e a gente está procurando parceiros para isso. Meninas, gostaria de saber se vocês têm algo a acrescentar mais, se queriam falar mais alguma coisa. Acho que é muito importante, né, Ana, a gente ver que cada pessoa tem uma forma de comunicação e interpretação também. Vai ter aquela pessoa que é mais blogueirinha, então vá para sua rede social, fale sobre a nossa cidade, mostre o que tem na nossa cidade. Mas tem aquela pessoa que já é do diálogo. Então fez a tua visita para tua amiga, comenta daquela empreendedora, daquela empresária. Empreendedora, eu sempre me direciono muito a mulheres, porque o meu público é mais feminino, mas a nossa cidade, ela precisa que seja muito falado sobre ela. Então, cada um na sua forma. Quem gosta do cartãozinho, tenha na bolsa. Sugira um amigo, sugira alguém, sugira um serviço. Fui no restaurante da Ana, não me custa tanto assim fazer uma fotinho, mandar para uma amiga, postar, quem não gosta da exposição, mandar um áudiozinho. Então, tô falando tudo meio no diminutivo aqui, mas a ideia é dizer assim, às vezes aquela pequena ação que parece pequena, ela pode fazer uma diferença enorme, porque cada um de nós tem uma pessoa, um contato, um acesso. Então, se cada um da sua forma transmitir essa informação, chega muito longe. É isso daí. Precisamos de pequenos movimentos, mas que se todo mundo fizer um pouco, vai dar um resultado gigantesco e vai ser muito lindo. E eu tenho certeza que vocês têm, que esses vão ser os movimentos daqui para frente e que a gente vai fazer Camboriú movimentar bastante, Cada vez mais. cada vez mais. Não é isso? É verdade. Morgana, Bruna, querem adicionar alguma coisa? Acho que a gente já conseguiu passar a nossa informação, as informações que gostaríamos de passar. Então, pessoal, Camboriú é pura energia e essa energia precisa ser reconhecida e vivida por quem mora aqui. Vamos juntos fazer dessa cidade um destino com alma, identidade e pertencimento. Gostaria de destacar que a Vicam é a primeira associação de turismo de Camboriú, feita por empresários locais que acreditam na cidade. A Vicam está só começando. Se você também acredita no potencial de Camboriú, vem com a gente. Turismo se constrói com união, identidade e visão de futuro. E nós estamos prontos para fazer tudo isso acontecer. Eu vou reforçar aqui com você sobre o plano de turismo, né? Explicar que esse plano é um instrumento estratégico que vai orientar o crescimento do turismo nos próximos anos, com bases de dados, participação popular e planejamento sustentável. A gente fez até um vídeo ali na Vicam, no nosso Instagram, que eu vou passar de novo para vocês, que é @visitecamboriú.sc, o Instagram da Vicam. Pode ter alguma dúvida, né, mas por que chama Vicam e é Visite Camboriú? Que é a nossa associação, a sigla dela é a Vicam, mas a Associação Visite Camboriú, e inclusive é a marca que nós temos hoje a marca turística de Camboriú, que é Camboriú é Pura Energia, que também tem o Instagram, que é bom vocês seguirem para vocês entenderem as ações, que é @Visite Camboriú, para vocês conhecerem. É uma marca que a gente tem hoje, que a gente também tem que vestir ela, que foi feito um estudo ano passado, né, que a gente tem bastante potencial turístico no esporte. Sabiam que as maiores quadras da América Latina de pádel e tênis está em Camboriú? Que nós temos bastante do turismo religioso. Gedeões, a Igreja Católica também, a Festa do Divino é a mais antiga, se eu não me engano, do estado de Santa Catarina, Sim. né. Nós temos também um potencial turístico gigantesco com a música eletrônica, que hoje é a maior balada do mundo, está em Camboriú. Vocês sabiam disso? Então, para quem não sabia, está sabendo agora e venda isso para quem vem para a cidade. A gente precisa de pertencer e saber o que a gente tem e vender isso. Então, esse plano de turismo está sendo desenvolvido pela prefeitura. Depois desse estudo que foi feito, foi até na gestão passada, a gestão que está agora falou: opa, vamos continuar, que é bom a gente validar isso, da importância também das gestões
das prefeituras continuarem trabalho que já foram feitos e fazer cada vez mais. Então é um plano que está sendo desenvolvido pela prefeitura com parceria do Sebrae e o apoio da Contur. Nós, da Vicam, estamos ajudando, né, a mostrar para a sociedade que tem apoiando nesse sentido e vai servir para uma bússola, para orientar o crescimento e a valorização do turismo da cidade. Eh, Em primeiro momento, e para ajudar, a gente precisa de preencher um formulário que leva só 5 minutos para ser preenchido, e é o primeiro passo para garantir que Camboriú cresça com planejamento, com identidade e com cara da nossa gente. Por que que é importante, então, preencher um formulário? Como falei anteriormente, vou falar novamente. Você vai preencher o formulário, é muito rápido, eu já fiz o meu, as meninas já fizeram delas. E você vai colocar lá pontos que você acredita no turismo de Camboriú que pode ser melhorado. Ah, tá faltando a infraestrutura da cidade? Então coloca lá que esse ponto é o que você acredita. Ah, tem ponto turístico que não está sendo valorizado. Coloca lá. Dê a sua opinião pessoal da pessoa. Pessoal, olha para você ver que Eu gosto disso, né, de a gente saber, a opinião de cada um. isso sendo perguntado para você o que você acha. Muitas vezes a gente não sempre fala. Ai, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, e você não vai lá dar sua opinião, esse é o momento de dar sua opinião, de falar e né, Para você dar a sua voz, né. Esse é o momento, esse é o momento, rapidinho. isso daí. Então, tá lá no Instagram da associação, tem um formulário no link da bio, tem também no Story, que a gente está postando todo dia. Fica aqui o convite, participe, compartilhe e ajude a construir um turismo forte, sustentável e com raízes locais, gente. Esse é o momento. E gostaria de finalizar agora também convidando que você ou se a sua empresa deseja apoiar essa iniciativa e patrocinar os próximos episódios do podcast que a gente está fazendo aqui, que a gente sempre vai trazer, não só falando da Vicam, mas falando de todas as movimentações, conversando com vocês, porque a nossa meta é cada vez mais trocar essa cultura de achar que Camboriú não tem nada, Camboriú tem muito, Camboriú é pura energia, como a nossa marca turística, para que todo mundo compre essa ideia. Então, se você é uma empresa que queira patrocinar, né, os próximos episódios e ajudar nessa movimentação, entre em contato com a equipe da Vicam, que a gente vai estar aberto à parceria que valorize o comércio local, o turismo, a cultura de Camboriú. E é uma ótima oportunidade para ter visibilidade da marca e contribuir com projetos que têm propósito, impacto e conexão direta com a comunidade. Então, fica aí a dica, pode ir lá no Instagram, manda uma mensagem para que a gente entre em contato e conversa sobre tudo que a gente pode movimentar. E é isso, meninas, muito obrigada, adorei conversar com vocês. Nós sempre temos esse papo aqui entre a gente, mas agora tornar esse papo público foi incrível. Gostei demais de conversar com vocês, muito obrigada pela presença. Me permite? Com certeza. A gente falou muito aqui sobre as pessoas prestigiarem, mas como eu faço parte da comissão de captação, e aqui você fala em patrocínio também, mas também existe uma outra situação. Tem pessoas que vão demonstrar o interesse e a associação ela é aberta para os empresários da nossa cidade. A nossa cidade também é externa, né? Só nós tem se me pedir algumas parcerias, assim, que a gente consegue, mas focada, assim, na nossa cidade. Então, focando na nossa cidade primeiramente, né, a gente precisa arrumar a casa para trazer mais, né, e só queria dizer que a associação vai ter essa possibilidade, precisa de associados, e quem tiver interesse que se direcione para quem já conhece ou manda aquele recadinho, aquele direct para que a gente possa estar entrando em contato e fazendo esse grupo ficar cada vez mais fortalecido. Explicando um pouco mais, né, porque, a gente está no nosso segundo podcast, às vezes fala assim: "Ai, mas tal, o que que é uma associação? O que que faz?". E aí a gente tem todo esse contato e conversa, né, explica o que a gente está fazendo nos mínimos detalhes para todo mundo entender e ajudar Ou até mesmo pessoal. se você que está assistindo a gente conhecer alguém e acha que é interessante, apresenta eles pra gente, né, ou entre em contato: "Olha, eu acho que aquela empresa ali seria legal", porque nós estamos aqui, abertos a
receber novos parceiros, novos associados, né. Buscando a ajuda de todo mundo que queira fazer Exatamente, quanto mais conexão a gente cria, mais forte a gente fica, né. quanto mais pessoa quiser mudar e ajudar, mais forte a gente fica. É isso aqui. Somar, isso mesmo, adorei a palavra. E é isso, pessoal. Até mais. Próxima quarta-feira, a gente tem mais um podcast com convidados incríveis e falando um pouquinho sobre o nosso turismo, sobre a Vicam, sobre a nossa cidade, Camboriú, que é pura energia. Muito obrigada, meninas.